Eduardo, Boa tarde, excelência. boa tarde. Como É que vai? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Graças a Deus. Tudo bem, então, doutor. Que bom. Doutor Eduardo. Doutor, antes de o senhor iniciar, esse processo, o senhor pode me dizer o número dele? Claro, com certeza. Doutor Eduardo, sou todos ouvidos, viu? Pode começar aí. Obrigado, excelência. Eu também vou ser bem direto, embora seja um pouquinho grande, né? O senhor chegou a ler já a nossa petição, excelência, ou só depois da manifestação do Ministério Público? Doutor, não lembro. Qual é o processo? Me fale do caso, assim. É e aí eu aquela faço. operação que foi preso um rapaz de cidadania tcheca, lobo de Wall Street, né? Sim. Recentemente eu protocolei um pedido de revogação de prisão preventiva e outros pedidos também, subsequentes, nos quais eu vou reiterar ao final aqui da sustentação oral. Bom, basicamente, excelência, a gente nota diversas distorções fáticas, tanto por parte da autoridade policial, principalmente, que tem aí diversos riscos, né, de injustiça e legados processuais que hoje cerceia o direito a prisão. Ela inexiste de fato, tendo em vista recentemente, eu sou advogado aqui em Portugal também, eu consegui a liberdade dele, né, em audiência de custódia de extradição, no qual foi concedido pela autoridade portuguesa o termo de identidade e residência, entrega do passaporte e outras medidas menos gravosas aí que a prisão. E além disso também fica-se claro que não estão preenchidos os requisitos também do artigo 312, né, do Código de Processo do Brasil. Ele possui residência fixa, domicílio fixo em Portugal desde 2020, inclusive a residência está anexada nos autos, devidamente homologada pelo setor de estrangeiro e fronteiras, né? Possui aí reconhecimento profissional, trabalho fixo, comprovado com inúmeros documentos também. Ele é terapeuta, tem vários cursos, especializações, pós-graduação, enfim. E a gente também anexou aí diversos certificados, também a notariedade pública dele como um terapeuta, né? Ou seja, nota-se evidentemente que ele não oferece qualquer risco à ordem pública, social, econômica, e tampouco também existe o periculum libertatis, até porque ele nem está preso, né, de fato aqui. Ele possui uma empresa, a grande questão ele possui uma empresa de gestão e software, a qual a função e exerce também a função principal de terapeuta em Portugal. Porém, a grande questão ele é sócio, a qual oferece de fato o serviço de gestão e intermediação de sistema inteligente, tem um contrato que assim determina, com diversas cláusulas, que inclusive foi apresentado na petição retro, e que demonstra que não existe qualquer relação criminosa com prática de fatos de terceiros e também qualquer responsabilidade penal por condutas exclusivas de terceiro. Não detinha conhecimento até a operação ser desencadeada. E como aparece na investigação também, ele vendeu as soluções para possíveis investigados, que daí são os proprietários da empresa Pineal. Bom, pois bem, ele respeitou aí todas as práticas de compliance e due diligence, proteção de dados, inclusive o delegado de Polícia Civil me causa até curiosidade o que aconteceu nesse processo, com diversos atos de intimação e chamar WhatsApp, e ficar mandando notícia, assim, uma situação bem atípica que inclusive está sendo representado as condutas perante a Corregedoria de Polícia Civil para análise competente, né? Entendi, porque ele não poderia ouvir o seu cliente? Não, excelência, não Ele é. ameaçou, Não é essa questão, é que foi juntado nos autos, que é uma situação bem atípica mesmo, porque, por exemplo, Mas eu não entendi. foge um pouco da normalidade de uma intimação para ouvir a parte, mandando mensagens todo dia, entende? Ah, saiu essa notícia aqui, não falei que você ia ser preso, então assim, passa um pouco né? Não diria respeito, então, à investigação. Não, Uma não. ameaça, assim, que você seria presa, é isso? É uma ameaça que, por favor, compartilhe os documentos ou você vai ter problemas. Inclusive, eu coloquei isso com uma nulidade, né, na fase de investigação. E isso tem prova, né, materializada. E, enfim, o que aconteceu? Como a autoridade policial sempre falava, não, envia documentos, compartilha documentos, posso porque tem uma multa altíssima aqui de proteção, né, de sigilo documental, proteção de dados, eu não posso. Enfim,
Mas desencadeou toda essa situação e está comprovada na petição. Como eu disse, respeitou todas as práticas de compliance e due diligence, né? E também, principalmente as práticas de verificação que procedeu quando foi procurada para vender o serviço exclusivo de solução e gestão por meio da sua empresa. Agora, a grande questão, agora adentrando ao pedido de prisão preventiva, do ponto de vista técnico, ele é ilegal e nulo, porque a autoridade policial, ela requereu a prisão e não existe qualquer parecer ou requerimento do Ministério Público ou até mesmo da Polícia Federal, e até o momento ainda pendente do parecer do Ministério Público Federal acerca da prisão, sendo aí, no meu entendimento, uma prisão decretada de ofício, que deve ser afastado pelo sistema jurídico penal. Tá? A prisão preventiva ela foi fundamentada em desfavor do requerente por suposto envolvimento em fraude, o que fundamenta com supostas informações. A autoridade policial não forneceu nada em concreto que demonstre a tipicidade da conduta e a execução dos núcleos penais dos crimes que lhe imputa, envolvendo o fato transação de criptomoedas no token USDT por meio de operação criptografada na rede blockchain, através da corretora Binance. Porém, essas transações, em tese, teriam sido feitas por uma carteira criptografada ligado ao requerente e inclusive, tem prova que esse documento ele foi obtido sem autorização judicial, inclusive, né? Porém, a grande questão é, nunca intimado formalmente pela polícia, que conforme se nota, o que parece supostamente perseguia mensagens de seu WhatsApp privado, fatos que não se pode aceitar de uma autoridade policial técnica, e apresentar todos os contratos que possuía... Mas, ele forneceu um número ou assim, o delegado entrou em contato com ele? O delegado entrou em contato com ele, Sim, mas depois ele continuou, forneceu o número, conversou, ou ele falou... Ele entrou na reunião do Zoom e falou, eu me coloco à disposição, explicou como funciona o sistema da empresa, e aí depois começou a... Não, ele não queria falar, ele se dispôs também, o cliente se dispôs a falar com a autoridade policial. Sim, tanto que tem a mídia... Não nesse sentido de forçar... Não, ele concordou sim, o que eu digo é só uma situação atípica posterior, entende? Ele possui os contratos com a empresa Mercado, até outros contratos que a autoridade policial sequer tem conhecimento, né? E ele se reservou no direito de não disponibilizar sem uma decisão judicial, visto que estaria infringindo uma cláusula contratual de proteção de dados com uma multa multimilionária. E depois disso, após o nome ter sido mencionado em alguns depoimentos de forma esparsa, em contexto diverso do que foi apontado pela autoridade policial, aí começou essa insistência incansável e temerária. A grande questão que eu analiso é que houve aí um fishing expedition, conforme Alexandre de Moraes assevera em uma explicação bem interessante, que é uma busca sem precedentes de forma especulativa em desfavor do requerente, sem causa provável e sequer autorização para quebra de sigilo bancário. Bom, adentrando aqui de forma direta acerca da prisão preventiva, resta imperiosa a sua revogação. Primeiro porque a prisão acerca da conduta individualizada e da pessoa individualizada, não existe indício suficiente de autoria da sua parte na prática do crime, e também não existe risco à garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, e não existe também risco de fuga, até porque o passaporte dele está retido em Portugal e ele tem aqui medidas cautelares impostas, né? Não oferece nenhum risco à sociedade e também nenhum dos requisitos da prisão preventiva estão preenchidos. E eu vejo que a prisão preventiva, como todos sabemos, é uma medida excepcional, e também nota-se que não se pode admitir a prisão preventiva com a finalidade de uma antecipação de pena. E deve ser preservado também os incisos 51, 52, 66 do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, é imperiosa, conforme eu disse, a necessidade da revogação da prisão, que inexiste, inclusive, de fato. Possui trabalho lícito, residência fixa, é primário, goza de bons antecedentes, prospera em caso ausência de individualização de conduta, indícios mínimos de autoria acerca da pessoa individual e dos seus atos individuais, prospera a ausência de requerimento da autoridade policial competente e a existência de prisão preventiva decretada de ofício, o que é ilegal,
Prospera em caso também quebra de cadeia de custódia, na qual eu elencarei no mérito. Prospera também é imperiosa a necessidade da revogação da prisão preventiva, tendo em vista o Tribunal da Relação de Lisboa ter entendido colocar o requerente em liberdade, né, na audiência de custódia. E as cautelares são o termo de identidade e residência, entrega do passaporte, proibição de se ausentar do território português, sujeição à obrigação de comparecer quinzenalmente no órgão de polícia e proibição de contato com os outros investigados. E eu vejo que é totalmente possível que o processo até o trânsito em julgado em liberdade, por audiência virtual, após ser citado pessoalmente em seu endereço residencial por carta rogatória, que é o seu endereço fixo, para apresentar defesa em caso de oferecimento de denúncia, e está totalmente à disposição para colaborar com todos os atos necessários para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para Vossa Excelência. Se coloca totalmente à disposição, inclusive na minha pessoa como advogado. Eu reitero também a ausência de indício de autoria e dolo e ao final, Excelência, de uma forma bem sucinta, eu vejo a necessidade dos desbloqueios das contas bancárias de investimento. Primeiro porque todas essas contas são utilizadas para garantia dos seus recebimentos lícitos na função de terapeuta, para o seu sustento, conforme comprovado em inúmeros documentos nos autos, até bastante documento, que trata aí das sessões de terapia, das consultas que faz, que inclusive é bem exteriorizado nas redes sociais. E eu peço a liberação das contas que eu elenco expressamente na petição. E como conclusão e pedidos, eu venho de fato requerer a revogação da prisão preventiva, que inexiste de fato, e também que, sobretudo, seja reconhecido por Vossa Excelência a ilegalidade da prisão preventiva. Apenas um convencimento precoce acerca da culpabilidade do agente, não podendo a prisão preventiva ser decretada de ofício, e sobretudo também para a falta de fundamentação que fere o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Ao final, requeiro novamente então a revogação da prisão preventiva, a baixa do mandado de prisão e a comunicação imediata para a Interpol, para a baixa do Red Notice, diante da falta de preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva, e também requeiro que seja oficiado o processo de extradição em trâmite em Lisboa, no qual eu fiz juntado nos autos do número do processo e tudo. E também, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que aplique todas as medidas de coações menos gravosas que a Vossa Excelência entender pertinente ao caso, até porque totalmente à disposição e para cumprir, e não existe nenhum perigo que torne impossível a aplicação de medida de prisão preventiva menos gravosa. Também requeiro, em paralelo, a determinação de nulidade da investigação policial por todos os motivos elencados na peça, inclusive por atos instrutórios documentados, né, em questão de arbitrariedade, ilegalidade, incompetência, quebra de cadeia de custódia, com a consequente reconhecimento da nulidade absoluta da investigação. Requeiro também o arquivamento da investigação exclusivamente em face e as suas condutas individuais e a sua pessoa individual, diante da ausência de indício de autoria e materialidade comprovada em contrato específico de atividade da empresa, no qual é impossível deter conhecimento e responsabilidade por atos criminosos de uma terceira empresa que tem uma atividade certa e determinada a se prestar, tudo faturado, tudo com nota, e também o desbloqueio das contas bancárias e de investimentos, no qual eu friso expressamente na petição, e sobretudo, ao final, requeiro que, caso seja oferecida a denúncia, que seja pedida carta rogatória para a citação pessoal do requerente, e reitero na presente alegações, também no presente despacho, todos os documentos, documento 1 ao 11, anexado nas petições, que devem ser analisados com extrema minúcia, e coloco à disposição para oferecer qualquer novo documento ou contribuir com a investigação policial. Ok, doutor Eduardo, tá bom. Eu não li ainda a petição do senhor, mas assim que voltar do Ministério Público, aí eu vou analisar, tá? Tá bem, doutor. A decisão. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Tá bom, doutor Eduardo. Com licença, um grande abraço, doutor.